Eu sou Bebeto Abrantes, estou no audiovisual já há algumas décadas. Não vou falar para vocês não se assustarem. Estou brincando, estou há quase 4 décadas no audiovisual. Eu comecei como roteirista, aí, depois de uns 8, 9 anos, eu tive minha primeira experiência como diretor e hoje em dia eu, mais do que roteirizar, eu faço as duas coisas, né? Por exemplo, eu faço atualmente, já há 4 anos, o roteiro do Prêmio Grande Otelo do cinema brasileiro, que aconteceu na última quarta-feira, né? E tenho feito aí outros roteiros, né? Desenvolvido outros roteiros. Recentemente eu desenvolvi um roteiro do edital que a gente ganhou para a Secretaria de Cultura, chamado Yara Amaral, Ninguém Sabe do Amanhã. Yara Amaral foi uma grande atriz do top de Marília Pêra, do top de Dinaz Fati, que veio a falecer tragicamente no naufrágio do Batomush, no dia 31 de 1988. Né? Eu tenho algumas experiências práticas de ficção, mas, na verdade, a minha praia realmente é o documentário. Eu tenho em torno de 10 longas, alguns deles premiados, e em geral, quando eu reassisto até aqui, eu gosto, embora eu fizesse diferente. E esse, para mim, é o maior prêmio, né? De anos depois, você vê e você achar que tem coisa boa ali. E fiz muita televisão nos anos 90 e no início dos anos 2000. Né? Eu trabalhei 2 anos e meio na TV Globo, naquele programa da Regina Casé, Brasil Legal, não sei se vocês conhecem, né? E fiz muita coisa para os canais a cabo, fiz o vídeo de fundação do canal Futura, depois, por uns 10 anos, fiz muita coisa para eles. Em resumo, eu tinha uma proximidade muito maior com o universo televisivo, em particular da TV a cabo, né? Eu era fixo numa produtora chamada Giros Filmes, que fazia muita coisa e hoje em dia é uma das 3 maiores produtoras do Rio de Janeiro. Eu já saí de lá há bastante tempo, né? Saí de lá há quase 20 anos, mas eu fiquei 10 anos lá. Né? E de uns tempos para cá, aí de algum tempo para cá, eu me aproximei muito mais do universo do cinema. Eu me afastei um pouco do universo televisão. Conhecia todo mundo do Canal Brasil, GNT, Multishow, TV Cultura e tal. Ainda conheço algumas pessoas, mas eu tenho estado muito mais próximo e feito muito mais coisas para o cinema, né? Muito mais próximo do universo. É claro, é tudo audiovisual, mas tem diferenças. Né? Estou dando aula há 10 anos, eu dou aula há 10 anos na Academia Internacional de Cinema. Atualmente eu estou dando aula também na ABC, né? Que, com esse curso aqui, eu já dei 3 outros cursos. Tenho mais um curso programado aí para o segundo semestre. Quer dizer, virei professor depois de uma certa idade, também virei professor. Né? Mas eu continuo produzindo, dirigindo e roteirizando. É isso, em poucas palavras, é isso. E eu gosto muito de dar aula, gosto muito. Eu acho que eu aprendo muito mais do que ensino. É uma relação que me enriquece muito. É uma relação que me coloca em contato com pessoas mais novas do que eu, de outras gerações, me coloca em contato com pessoas, essa história desses cursos online, como esse aqui, né? Acho que é o Hélio, né, Hélio, que passa um tempo na Europa, em Amsterdã, outro tempo aqui. Eu já dei curso com alunos em Portugal. Então, tem cursos que tem gente em Portugal, gente no Acre, gente em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Né? Essa diversidade de lugar e de cultura enriquece muito, assim como eu acho que a diversidade de funções, de trabalhos das pessoas que estão dentro do curso, assim como a diversidade etária também, tudo isso enriquece. Né? Eu acredito piamente
que a diversidade é a fonte da criação e da vida, né, vamos dizer assim. Esse nosso curso ele tem a seguinte dinâmica, né? Ele tem dois grandes eixos. Isso estava colocado lá no site, perdão, mas eu gosto de falar, né? Tem um eixo que é teórico, em que eu faço uma pequena retrospectiva da história do documentário, né? Desde os irmãos Lumière até João Moreira Salles e o documentário brasileiro contemporâneo. Né? E nessa trajetória a gente vê estilos, vê grandes nomes, vê as grandes mudanças, né, inovações tecnológicas que houveram, porque o cinema tem essa característica, né, ele é muito ligado às inovações, muito dependente do audiovisual, né, não só o cinema, das inovações tecnológicas. Né? Então, o cinema começou sem som, aí entrou o som, aí depois o cinema só tinha câmeras muito pesadas e era basicamente feito dentro de estúdios. Aí o cinema foi para as ruas com a câmera 16mm. A gente vai falar mais detalhadamente sobre essas coisas. Né? Depois, nos anos 90, começou aí com uma intensidade muito forte as inovações das tecnologias digitais, né? Que é a realidade que a gente vive até hoje. Então, essas questões todas, ao longo do tempo, né, a gente vai ver, é claro que vão passando, né, rapidamente, né, mas a gente vai atravessar, porque eu acho que isso dá um chão, né, dá uma compreensão que quando a gente chegar no que eu gosto, no que eu quero, pela sua riqueza, a gente conversar mais detalhadamente, que é o documentário brasileiro contemporâneo, entenda-se, documentários feitos de 95 para cá, é mais ou menos esse o período que caracteriza, né, que as pessoas consideram do documentário brasileiro contemporâneo, a gente vai ter esse chão histórico, depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre as várias modalidades, né, de documentários dessa safra, desse largo período de 25 anos, quase 30 anos, né, do documentário brasileiro contemporâneo. Então, essa é a parte teórica, mas tem uma parte prática, que é cada um realizar o argumento de um documentário. Por que eu digo argumento? Porque é um projeto de documentário, um argumento, basicamente. Né? Tem antes a sinopse, né? Então, são textos que, em geral, os editais, agora, por exemplo, está aberto o edital da Rio Filme, eles pedem sinopse, argumento, muitas vezes justificativa. Para documentário, eles pedem muito visão do diretor, estratégias de abordagem. Então, a ideia da parte prática, e é bom que desde a primeira aula, quem tiver já com uma ideia na cabeça, exponha, porque parece que é muito tempo, né? Mas não é. Né? Passa rápido, 12 aulas, esses 3 meses passam relativamente rápido. E para gente, para vocês chegarem no final do curso com uma proposta arrumadinha, né, forte, competitiva, interessante, relativamente bem acabada, é importante que a gente vá mesclando a parte teórica com a parte de discussão dos projetos. Essa discussão eu gosto muito de fazer entre todos aqui. A coisa vira, essa parte prática é quase que um laboratório de criação, né? Em que todos participam, né? Porque eu acho que uma das formas de melhor se, novamente, apreender, incorporar os conceitos é vendo como explorando, analisando, desconstruindo propostas concretas de filmes, né? Filmes, né? Obras, né? Projetos que estão sendo realizados, né? Todas as questões
teóricas, elas se encontram no fazer um projeto, no fazer um documentário, no produzir um documentário, né? Então, tem a parte teórica, que eu já falei, e a parte prática. O objetivo é a gente desenvolver projetos de documentário. Alguém tem alguma questão até aqui? Alguma dúvida? Algum interesse? É claro que quem tiver certos interesses, a gente tem como... isso aqui é uma troca, né? Eu não vou me abster de passar meu conhecimento, mas eu acredito nessa troca de saberes que todo mundo tem aqui, cada um com a sua experiência. Fala, Daniel. Minha dúvida é sobre os documentos que dariam suporte ao argumento justamente. Pois vendo no programa do curso no site, né, temos, sei lá, uma aula prática sobre documentários de periferia, outra sobre documentários híbridos, ficção documentário, né? Enfim, eu queria saber se a gente vai ter um conjunto de documentos já de apoio ou se isso também entra na idealização no projeto. Vai ter alguns documentos de apoio, e de todos essas modalidades que você citou do documentário brasileiro contemporâneo, busca ressignificação de arquivo, filme, ensaio e tal, a gente tem uma lista de filmes para ver. Tem uma lista de filmes que são o ponto de partida, que são a matéria-prima, são o brinquedinho que a gente vai procurar desconstruir para aprender a lidar com aquele brinquedo, aprender a fazer o brinquedo também, entendeu? E tem Ah, alguns legal. artigos, sim, tem alguns artigos. Existe o Festival É Tudo Verdade, que esse ano teve aí no primeiro semestre a 30ª edição. É engraçado que o festival É Tudo Verdade, ele se confunde um pouco com um pouco não, totalmente, com esse período que se considera que seja o período característico, que se caracteriza enquanto o documentário brasileiro contemporâneo, né? E, ao longo desses anos todos, dessas 30 edições, o Amir Labak, né, e as diversas edições do festival, sempre paralelamente às mostras, né, do festival, mostra competitiva. Desculpe, deixa eu só desligar aqui, eu devia ter desligado já, mas... Só meu filho, deixa eu dar uma respostinha rapidinho aqui. Oi, Antônio, estou em aula, vou desligar aqui, tá? A gente fala depois. Eu falei que daqui a pouco ia acontecer, o gato ia entrar, o Antônio ia ligar, eu disse, né? Mas agora eu vou desligar, foi vacilo meu, podia ter desligado. Mas aí eu estava falando É Tudo Verdade, né? O É Tudo Verdade, ao longo dessas edições todas, ele sempre fazia palestras, masterclass, workshops, né? E existe um livro, isso vai estar, eu vou mandar para vocês, que eu acho que isso não está no site, né? Uma bibliografia. Naturalmente, não é para se comprar todos os livros, mas a bibliografia a gente tem, quando a gente precisa, a gente recorre, né? Isso não está no site. No site tem bibliografia, agora eu nem me lembro, eu acho que não. Acho que não tem. Acho que no site do ABC eu já vi uma bibliografia genérica, né? Não era para documentários, mas em algum Não, lugar do site não, do ABC essa é tem uma para bibliografia de documentário. cinema. Não, Essa é então acho que para não o está aqui meu não. curso. Eu vou mandar para vocês. E tem um livro chamado, que reúne essas palestras, esses masterclass do É Tudo Verdade, aí, de 30 anos de É Tudo Verdade. Tem mais de um livro. O Amir publicou uns 3 livros, mas tem um deles que eu adoro, que é chamado, e tem um título ótimo, que é A Verdade de Cada Um. Na bibliografia, esse livro está. E o que é? São textos que ele reuniu num livro, que tem desde textos do Lumière,
até texto do João Grierson, da Escola Inglesa, até texto do Jean Rouch, Cinema Verdade francês. É como se fosse essa história do cinema, do documentário, que eu vou passar rapidamente por ela, é como se fosse isso a partir de textos escritos pelos personagens que construíram essa história, entendeu? Então, tem texto desses caras, até do João Moreira Salles tem texto, né? Do Eduardo Coutinho tem texto de todo mundo, de muita gente que fez, que está fazendo essa história, né? Então, a gente vai ter alguns desses textos, vai ler algum desses textos e, certamente, sobretudo nesse momento da história, eu vou mostrar. Eu gosto de mostrar. Eu vou pedir para o Lohan, que é o amigo que faz o atendimento técnico da gente, criar um grupo, ou para alguém daqui criar um grupo, né? Porque esse é o nosso meio de comunicação mais eficiente. Ali, inclusive nas aulas, eu posto o link do filme para a gente não assistir por aqui. Aí eu digo, o filme tem 10 minutos, vamos assistir os primeiros 10 minutos, o curta tem 15 minutos. A gente assiste e depois volta para conversar sobre ele, entendeu? Então, a gente precisa ter esse grupo, e é uma coisa que em quase todos os cursos que eu dou sempre depois fica, né? É uma rede a mais de quem gosta de documentário, né? Tá bom? Então, a dinâmica vai ter filmes, vai ter textos, vai ter discussões sobre os projetos, vai ter, eventualmente, algum tema que seja de interesse de algum de vocês e uma troca permanente de informações sobre o que está rolando, né? Então, uma dinâmica a mais dinâmica possível, né? Uma dinâmica viva, né? Viva, né? Outra coisa que, sobretudo na parte do laboratório de criação, do desenvolvimento dos projetos, eu não trabalho com a ideia de erro e acerto. Isso não faz parte da minha pedagogia, mas não faz mesmo, não é só da boca para fora que eu estou dizendo isso, não. Eu acho que todo o processo de criação ele exige um nível de liberdade e um nível de escuta, né? Quando esse processo é feito, e é sempre assim, por mais de uma pessoa, muito forte, e um nível de consideração, que uma coisa não é que ela esteja errada, uma ideia, uma sugestão, ela pode não ser oportuna num dado momento para um certo projeto, mas ela, lá na frente, ela pode se tornar oportuna, né? Então, não existe isso de ninguém precisa se intimidar, se constranger, ficar com pudores de lançar suas ideias, porque aqui toda ideia é respeitada e ouvida, né? E eu tenho certeza que toda ideia, mesmo quando é uma coisa que não é oportuna para um dado momento, ela contribui. Mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma questão? Bom, a segunda parte da teoria, que é sobre o documentário brasileiro contemporâneo, é interessante, seja dito, não sei se todo mundo sabe, que o documentário brasileiro contemporâneo, esse feito nos últimos 30 anos, ele é um dos mais reconhecidos no mundo inteiro. Inclusive, eu tenho amigos que dizem, eu gosto muito de filme argentino de ficção, eles são muito melhores que os brasileiros. Aí eu costumo brincar, tudo bem, pode até ser, né? Isso é polêmico, mas o documentário brasileiro é muito mais forte que o documentário argentino, né? Ele é um dos mais fortes que tem. E por quê que ele tem essa potência toda, né? Ele tem essa potência toda porque
porque ele tem uma riqueza de estratégias de abordagem do assunto que se quer tratar, do assunto que se quer expressar alguma coisa sobre, muito rica, muito rica. Então, tem gente, os filmes do João Moreira Salles, mas tem outros filmes. Tem um grande filme, não sei se vocês conhecem, chamado Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos. Esse filme é de 96. É de um cara chamado Augusto Mazargão. Eu acho que ele ganhou um dos dois primeiros É Tudo Verdade. E é um filme que ele fez, provavelmente começou a fazer no início dos anos 90 e foi lançado em 96, só com imagem de arquivo obtidas na internet, quando a internet não tinha essa profusão, não era esse tsunami de informação a respeito de qualquer assunto que é hoje. E é uma síntese do século XX, de eventos, situações, grandes personagens, maravilhosa, porque ele pega essas imagens de arquivo todas e edita com nível de... Por exemplo, ele tem uma cena que eu adoro, que ele faz uma montagem do Fred Astaire dançando na chuva, com o Garrincha, aquele jogador brasileiro, driblando. Ele faz uma montagem paralela entre o Fred Astaire e o Garrincha. E tem uma outra coisa que é muito interessante, que então ele ressignifica os arquivos. Ele pega esses arquivos todos e, com a montagem, ele conta uma história do século XX, que é a história dele. Mas tem tudo. Tem lá o Freud, tem lá o Marx, tem lá tudo. Tem os grandes pensadores, o Lenin, tem o Santos Dumont, mas dentro de uma montagem que tem uma liberdade que é acrescida de um pequeno texto curto, que são verdadeiros poemas. Ele diz assim, mostra imagens de uma fábrica americana de Ford, né, de carros, e aí aparece um cara parafusando e diz assim, John trabalha 14 horas por dia. John ganha $5 por dia, ou $40 por semana. John nunca teve um Ford, não sei o quê. É claro que aquele cara não se chama John, né? É claro que aquelas informações, talvez as informações mais matemáticas, né, mais estatísticas, sejam corretas, mas ele inventa pequenas histórias para os personagens que estão no material de arquivo que ele pesquisou, que ele escolheu, entendeu? Então, essa ressignificação de arquivos não é só pela montagem, é por esse texto off também que ele coloca na tela. Esse texto que ele coloca na tela não é off, é um texto on. Né? Repete o nome do filme, por gentileza, professor? Oi, Davi. Consegue repetir o nome do filme, por gentileza? Claro. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Isso daí é uma epígrafe que está no portão de um cemitério. Lá em São Paulo. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Virou o nome do filme dele. Esse filme tem outros. Tem o filme No Intenso Agora, do João, é um filme de ressignificação de arquivo. O outro filme dele, Santiago, são dois grandes clássicos contemporâneos, dois filmaços, também é um filme que ele ia fazer com o mordomo do pai dele, né, do Walter Moreira Salles, e na casa que eles moravam, que aqui no Rio de Janeiro virou o Instituto Moreira Salles, lá na Gávea, só que quando ele foi editar, ele falou, pô, isso não dá um filme. Eu fui muito mais filho, muito mais diretor do que filho. Eu fiquei mandando no cara, pedindo para repetir. Aí, 12 anos depois, ele entregou para o parceiro dele, que é uma grande figura do cinema brasileiro e um das grandes. O cara montou simplesmente Terra em Transe e até hoje faz clássico, é o Eduardo Escorel. Né?
E aí eles fizeram o filme Santiago. Mas como é que ele ressignificou? Ele botou um texto e deu para o irmão dele gravar o texto em off, entendeu? Então tem vários artifícios que você pode ressignificar. Eu tenho um documentário chamado Recife Sevilha, sobre João Cabral de Melo Neto, de 2003. E eu vou fazer agora um outro longa chamado Falar-me, João Cabral de Melo Neto. Falar-me é uma expressão que o João Cabral entra num poema que ele fez em 1986, que rebatia a ideia de que ele era um poeta não confessional. Essa ideia persiste até hoje. Um poeta que não fala dele próprio. E ele começa, o nome é Dúvidas Apócrifas de Marianne Moore, que é uma poeta inglesa, se eu não estou enganado. E o primeiro verso é assim: sempre evitei falar de mim, falar-me. Mas será que nas coisas que eu mostro, que eu digo, eu não estarei? E aí continua o poema, entendeu? E esse é um dos aspectos que eu quero tratar nesse novo longa sobre João Cabral. E eu vou trabalhar muito com as imagens, dezenas de horas de imagens que eu tenho uma entrevista de 4 horas e meia, que foi a última entrevista, foi a entrevista mais longa, não foi a última, mas foi a última entrevista mais longa que eu fiz com o João Cabral em 99. Só que no Recife Sevilha eu usei 23 minutos, um filme de 54. Então eu tenho 4 horas de depoimento inédito de João Cabral. Então, isso aqui é o cinema de ressignificação de arquivos, que é uma das modalidades mais importantes do cinema brasileiro contemporâneo. Professor, Oi. surgiu uma dúvida aqui. Eu fiquei, enfim, meu primeiro contato com o cinema, assim, academicamente falando, né, um curso de cinema, um professor de cinema, pessoas que estão pensando na mesma direção. E então eu tenho muitas dúvidas assim que podem parecer muito básicas, talvez sejam mesmo. Mas você falou de uma entrevista de 4 horas e meia. Geralmente é assim que fazem os documentários. Eu assisto e fico me perguntando: teve um roteiro antes? Como é que coletaram esses dados? Como é que isso funciona? Não. Eu tinha uma ideia antes. Eu tinha um projeto escrito. Eu demorei 12 anos para fazer esse filme. Eu trabalhava numa produtora no início dos anos 90 que recebeu um cara da televisão espanhola. E o cara pensou: vocês têm algum projeto aí para comemorar os 500 anos da descoberta da América, que seria em 1992? E isso sempre foi uma coisa polêmica, né? Porque a América já existia, né? Ela foi colonizada, e aí essas barbaridades todas que a gente sabe que os colonizadores espanhóis e portugueses fizeram, né? Mas eu pensei, poxa, mas talvez um poeta possa falar, arranjar um jeito de celebrar essa data sem ser um jeito maniqueísta ou ingênuo, né? E eu me lembrei, porque eu já conhecia a obra do João Cabral, que 60% da obra do João Cabral trata de Recife e Sevilha, Pernambuco e Espanha, Barcelona e Sevilha. Que ele era diplomata e cumpriu 14 anos de funções diplomáticas na Espanha. E era um apaixonado pela cultura andaluza, entendeu? As bailadoras, os toureiros, né? Pela cultura da região da Andaluzia. Né? Aí eu, em 1994, consegui marcar uma reunião com o João Cabral. Ele estava já com problema de vista e ele não conseguia ler direito. E o que ele fez na vida foi ler a vida inteira. Eu fui lá e consegui. Eu levei um projeto que era um projeto feito com papel de cana reciclado e eu amarrei na lateral como se fosse uma literatura de cordel. Eu fui sedutor, entendeu? Aí a mulher dele falou: pô, você tem que fazer, porque ele não queria. Uma semana depois, estava marcado, na véspera, o fotógrafo pediu: vamos lá, Bebeto, para eu ver a luz. Eu liguei para ele e ele desmarcou, isso em 94. Aí eu só consegui entrar na casa dele e ele abriu o coração para a gente através da enteada dele em 99. Aí eu fui 6 vezes lá, Davi. Não foi uma entrevista. Em geral, não é de tanto tempo assim, mas eu já tinha um projeto escrito, uma ideia na cabeça, e fiz isso
para ter, né, o material dele, porque ele sabia da riqueza disso, né, que ele não costumava, ele não era um cara muito afeito à mídia, né. E aí, em 2001, eu filmei em Barcelona, Sevilha e em todo o Pernambuco, e o filme foi lançado em 2003. Só que, como eu falei, eu aproveitei muito pouco dos depoimentos dele, mesmo do material gravado, né, em Pernambuco e tal. Mas não, em geral, você, quando faz um documentário, você faz várias entrevistas, né? Eu fiz outras entrevistas também. Tem outros participantes, né? Lá da Espanha e de Pernambuco também. O filho do Ariano Suassuna, que conhecia ele. O Antoni Tàpies, que foi um grande pintor, o maior pintor espanhol da segunda metade do século passado. Mas não é tanto assim, não. Isso foi um caso muito particular, entendeu? Um projeto muito particular, entendeu, Davi? Entendi sim, professor. E, bem, por último, nesse primeiro encontro, só para vocês terem, né, para vocês terem uma ideia de como vai ser o curso, eu queria dizer que a gente vai também que o documentário ele tem um problema de identidade, né? O documentário, assim como o Brasil tem um problema de identidade, né? Os modernistas discutiram sempre qual é a identidade, o que é ser brasileiro, né? Qual é a identidade da cultura brasileira, do povo brasileiro e tal. Né? Porque tem essa coisa dessa presença europeia desde sempre, aí teve épocas que a presença francesa era muito forte, aí agora já há algumas décadas que a presença inglesa é muito forte, então sempre se teve uma dúvida de qual é a condição brasileira, né? O que é ser brasileiro, né? Qual é a identidade brasileira. E o documentário tem isso. Em inglês, vocês sabem como é que chama documentário em inglês? Para vocês entenderem essa incerteza, essa ambiguidade do que é o documentário. Em inglês, documentário é non-fiction film, ou seja, algo que você se define ou define pela negação de um outro, né, tem um problema identitário aí estrutural. Né? Quem é você, Davi? Eu sou o não João, eu sou o não Alberto, meu primo. Sabe? Ninguém se define pelo outro, né? Ou deveria se definir pelo outro. A gente se define pelo que a gente acredita que seja e pelo que os outros pensam que a gente é. Mas os outros não vão pensar que eu sou a partir de uma outra pessoa. Né? E o documentário, na sua história, ele sempre foi muito visto, o clichê maior, o lugar comum maior, é que a ficção é criação, imaginação, e o documentário é registro do real, né? É como se existisse um real lá. Então, por isso que ele é tão também considerado um gênero próximo do jornalismo, né? Um tipo de linguagem próxima do jornalismo. Mas eu discordo radicalmente disso. Eu acho que o documentário, tal qual a ficção, é construção de linguagem. Documentário, seja que documentário for, ele tem uma dramaturgia. Ele tem um jeito que o diretor, o autor, encontra de organizá-lo, de roteirizá-lo, de montá-lo, sobretudo, né? Que busca a potência maior daquela história. Né? E quando você faz isso, você está criando uma dramaturgia. Dramaturgia é isso, é ver como você sequencia uma certa história da forma mais cativante possível. Vocês concordam? Isso que é dramaturgia. Uma piada tem dramaturgia. Né? Você tem um jeito de contar aquilo. Tem gente que conta de uma forma e tem gente que conta outra. Tem gente que conta de uma forma que não tem a menor graça e tem gente que conta de uma forma que é muito engraçado. Né? O antigo programa do Faustão, o atual programa do Hulk, tem uma dramaturgia também. Então, antigamente, os jogos de futebol eram de 4-6,
E aquela cena que não sei nem se existe até hoje, que eu vejo pouca televisão, que ia uma celebridade, aí se conversava com a professorinha da celebridade, aí todo mundo se emocionava. Tinha um nome, esse quadro tinha um nome. Né? E ele só acontecia depois das 6, ou seja, quando o futebol já tinha acabado. O Jornal Nacional tem uma dramaturgia, né? Tem uma apresentação ali, uma abertura, entende? Depois tem um encadeamento. Embora para a gente pareça que é uma sucessão uma sucessão sem uma estruturação, né? Está me fugindo a palavra. Uma sucessão sem uma organização, né? Sem uma estruturação, né? Aleatória, uma sucessão aleatória de notícias. Não é, não é. Né? Então, a gente vai... Um dos textos do João é muito legal, que é sobre documentário. O que é o documentário, que tem nesse livro que eu citei. Né? E ele diz que o que caracteriza o documentário é a questão ética, porque uma coisa é um filme, que o ator vai lá, vive um personagem e depois volta a viver a vida dele, né? De ator. Ele não é mais o personagem. Né? Mas num documentário, o personagem é a pessoa que depois vai continuar sendo aquele personagem em vida. Então, tem certas questões éticas aí, né? Que pode afetar a vida do cidadão, né? Do personagem. Eu tenho um filme chamado Me Cuidem, que é sobre o período da quarentena, que no final que eu fiz com Cavi Borges, esse cara, esse agitador cultural e grande diretor também aqui do Rio. E ele, a gente fez, não teve nenhum encontro nem entre a equipe, que era eu, ele e o montador, nem entre a equipe e os personagens. E as imagens são todas gravadas pelos 10 personagens que a gente selecionou. Só que a gente achava que ia durar pouco, né? Mas 6 meses depois as pessoas continuando mandando material. Inclusive, a gente fez 6 curtas de 20 minutos antes do longa-metragem, porque a gente recebia muito material. Virou um filme processo, com a perspectiva, o norte de virar um longa-metragem. Né? E a partir de um dado momento, a gente se falava pelo telefone e a gente viu, pô, os caras agora entraram no personagem, a gente precisa resgatar aquelas pessoas, que eles estão todo mundo já né, acomodados nos seus personagens que eles tinham criado. Aí a gente teve a ideia de fazer uma reunião online com cada um dos personagens separadamente. Né? E eu perguntava, você se acha um personagem? E o cara falou, eu não sou personagem nada, vocês diretores é que chamam a gente de personagem. E isso entrou na narrativa no final do filme. Né? A gente colocou no final do filme, lá por 80% do filme, de repente, entra eu e o Cavi e um dos personagens numa conversa online. Né? Continua com o filme, mas vai entremeando essas conversas. Então, é isso. Né? O documentário ele é um embate permanente. Se quiser perguntar a diferença entre roteiro de ficção e roteiro documentário, é que o roteiro de ficção, em geral, chega ali depois da pesquisa e da pré-produção, tem um roteiro. Aí o que é filmado é aquilo. É claro, algumas coisas podem mudar, mas acabou, o roteirista vai embora. Né? O documentário não. Ele atravessa todas as fases de produção. A pesquisa, a pré-produção, a captação de imagens e de som, a montagem e a finalização. Mas é isso, pessoal. Temos muito a ver e só completando, tem documentários de busca, documentários de acompanhamento, tem isso no documentário brasileiro contemporâneo. Como eu já falei, de ressignificação de arquivos, tem filme-ensaios, tem muitos documentários musicais, tem uns 10 modalidades de documentários, daí a força e a potência, todos eles com estratégias de abordagem e de expressão
diferenciadas, né? Documentários que usam dispositivos narrativos e por aí vai. Nós vamos explorar todos esses diferentes tipos de documentários que você falou aí no final? Sim, sim. Mas eu tenho uma ementa maior, uma ementa mais detalhada, né? E com a bibliografia no fim. Bom, pessoal, vamos nessa. Super obrigado. Vai ser bacana a beça. Temos muito a trocar, muito mesmo, inclusive pela composição, com pessoas que têm mais experiência. Vai ser bem interessante. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Boa noite.